Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos São Joana de Ângeles, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estou colocando a espuma no microfone. Atenção, Sim. Chegou! Ulala! Olha só, vamos retornar ao nosso encontro semanal hoje, não é? Estudando ainda o livro Plenitude, iniciamos há pouco, e nós vamos iniciar o terceiro item, o terceiro parágrafo, que vai falar das origens do sofrimento. E tem uma mensagem que a Joana selecionou do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que ela faz a abertura. Nós estamos na companhia dos amigos Renato Souza. Olá a todos. Regina Célia. Tudo bem? Que às vezes eu troco Célia Regina, é tudo da problema. família, não é? Não tem problema não. Vinícius na técnica e Jesus na condução. Então nós pedimos a Deus que vocês tenham paz e que as experiências da última semana tenham servido para engrandecer a vida de vocês. Eu vou fazer a leitura dessa parte, depois eu vou pedir a Regina e depois ao Renato para intercalarem na leitura. Vamos lá. Os sofrimentos, devido às causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Esse parágrafo está em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 5, item 7. Então ela está falando que a justiça divina é distributiva. Por quê? Porque se nós somos herdeiros de nós mesmos, as nossas dores e dissabores são produto da nossa imaturidade. Né? E a lei divina que está em nossa consciência, ela é automática, por isso que ninguém foge de si mesmo e muito menos de Deus. E aí, meninos? Ela está impressa, né? Não tem como fugir disso, né? Ela está impressa e nós vamos puxando a cada momento que precisamos, ela vai saltando aí aos nossos pensamentos e aí a gente pode utilizar tudo isso que vem sendo armazenado ao longo das existências. É como uma organização, né? De uma empresa, de alguma coisa que você vai envolver muitas situações. Você já reencarna com tudo isso fazendo parte do seu cronograma. Verdade. Né? Todas as situações vêm ali dentro do seu projeto reencarnatório, das suas perspectivas, daquilo que você tem como né, que você almeja melhorar, né? Que você almeja fazer. À medida que você vai precisando, Sim. Você vai puxando tudo isso em função de utilizar aquilo que vai ser melhor para tomada de decisões. Né? Até conversávamos aqui nos bastidores sobre, né, a questão de quando você resolve uma questão, aparecem outra, né? A Miranda foi simples, só aparece mais uma. Eu falei, não, Miranda, aparecem 2, 3, Ela não 4. me conhece. Ela não me conhece. Não, porque na realidade, olha só, espiritualmente, nós, com toda a informação que já temos, ainda somos muito imaturos em relação à compreensão das leis divinas, não é? Sim. Porque nós achamos assim, a dor e o sofrimento, ai meu Deus, tem gente que, claro que não somos, aí seria masoquista se nós sairmos catando sofrimento. Vem que eu quero sofrer para crescer, não é por aí que funciona. Mas, observa, quando nós terminamos uma tarefa e aprendemos o que a tarefa nos possibilitou, nós já estamos mais fortalecidos para novas tarefas. Com certeza. Não é? Então, assim são as experiências que nos marcam. Porque elas, de alguma forma, nos deixam o ponto de experiência que é a conquista da lição. Aí, depois que a gente passa por certas situações, algumas dificuldades, que nós denominamos de problema, de tal e tal e tal, quando a gente sai de um, toma um fôlego, é como se você estava quase afogando, você emerge, respira e daqui a pouco está nadando numa boa e vem novamente o outro, para fortalecer o pulmão. É verdade. Não, e é importante também que a gente saiba que não é só o sofrimento que faz a gente crescer. Não é? Né? Porque muitas vezes nós corremos atrás dele e não é só ele, a gente pode crescer pelo amor. Mas olha só, Regina, a experiência difícil nós chamamos de sofrimento, mas ela é a lição do dia.
Porque Jesus não fala de sofrimento conosco. Não. Né? Ele fala os aflitos, que ele vai confortar. Os tal, obstáculos que se né? encontramos no caminho. As tribulações. Sim. Sofrimento nós rotulamos. Olha, problema e sofrimento a gente coloca rótulo para dar no pé, correndo. Mas aí, quando a gente fala assim, estava quase afogando, aí consegue, aí emerge, respira e começa a nadar, daqui a pouco vem novamente outra puxada na água. A gente entra em desespero. Mas se percebesse que teve uma experiência da qual emergiu, é só guardar as marcas dessa experiência e voltar novamente a emergir. Chega uma hora que você vai nadar direto sem tanta recalcitrância em certas situações. Na jornada do espírito, até chegar à condição da lucidez da educação espiritual, vamos passar por tribulações diversas. Mas uma coisa a doutrina espírita nos traz, nos auxilia a compreender que as lições mais graves, que nós rotulamos de problema, elas são capacitação para nós, não é? Mas a gente sabe o que é o detalhe? A gente quer comer bem, dormir bem, relaxar e esquecer de Deus. Porque quando os sentidos são bem atendidos, a gente esquece de Deus. E ele colocou o cérebro lá em cima para nos ajudar a raciocinar e educar os sentidos, para fazer a antena com ele. Mas a nossa imaturidade, quando entra em alta, nós passamos assim. É que esteja sempre tudo bem, né? E o nosso grande desafio é retirar justamente o bem daquilo que nós consideramos ser mal, ser ruim. Não, na realidade é uma experiência que você precisa passar, que tem uma finalidade. Sim, né? sim. Finalidade de fazer Educativa, você né? melhorar, de fazer você vencer pelos seus próprios esforços, de você aprender, de você evoluir. E né? quem E se lembra de colocar. orar quando está feliz? Ninguém. Agradecer a Deus, Né? Ninguém. Porque nossa primeira palavra devia ser essa. Abrir o olhinho, Senhor, obrigada, mais um dia. Lembra daqueles que podem estar precisando de situação que nós temos sobrando. Às vezes o conforto do lar, o alimento, o amparo, o amigo. Tem muita gente que não tem essa facilidade de preservar o amigo do lado, né? E às vezes na tempestade fica sem o sirineu. Perfeito. Né? Verdade. Vamos lá? Então vamos lá, eu vou pedir a Renato para fazer a leitura. É o 3º capítulo, Origens do Sofrimento. Sim, vai seguindo Joana de Ângeles dizendo assim, ó, ainda segundo o budismo, as origens do sofrimento se apresentam através de condições internas e externas, resultando daí outras duas ordens, as kármicas e as emoções perturbadoras. Indubitavelmente, conforme acentua a doutrina espírita, o homem é a síntese das suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do livre-arbítrio. Vamos parar aqui, né? Vamos ver. Tem muita coisa para comentar. Foi aquilo justamente que a gente começou falando, né? Sim. Faz parte do teu cronograma, faz parte do teu plano reencarnatório. Lógico, evidentemente, que dentro de tudo isso vão haver questões em que você vai deliberar no meio do caminho. Você pode agravar uma situação, né? Ou não, ou passar por ela de uma forma mais tranquila. Mas não existe, sem dúvida nenhuma, aquela questão do determinismo que não vai ser isso, precisa mudar, tem que mudar. Por mais que as situações pareçam semelhantes, e é importante a gente falar isso, não é? Porque, nossa, minha vida inteira foi assim. Será que foi assim mesmo a vida inteira? Pensa, olha, será que por algum momento você não pensou diferente? E isso já modificou a energia, isso já modificou o fluido, não é? Olha a questão, né? Não existe a questão da permanência, não é isso? Né? Nós vamos estar mudando o tempo Tudo está em movimento. todo, tudo está em movimento. Então, não, minha vida inteira foi assim. Não foi, não. Alguma coisa foi diferente. Em algum dia, em algum momento, algo foi diferente. Com certeza. Né? Isso aí. Né, Regina? Pois é. Porque também o que eu colaborei para isso, entendeu? Também tem a minha parte de colaboração para que a coisa piorasse, desandasse. Qual foi a minha participação naquele sofrimento, naquele problema ou naquele caos que se encontra a minha vida? Qual foi a minha participação ali? Perfeito, porque quando você fala de desafio da impermanência, né, é isso. Eu estou tão acostumado com aquilo, eu quero viver assim, eu quero continuar pensando negativamente. Não é? Por mais que a vida venha, né, te arrebata, que as ondas venham, passa uma onda, logo depois vem outra.
Ela pode vir mais forte, pode vir uma marolinha, pode vir um tsunami. Exatamente, né? De acordo com a situação, do que se faz necessário. Mas a gente precisa entender essa questão do movimento, né? E aí você entendendo a questão do movimento, você vai estar dando um passo muito grande para as questões ligadas a aquilo que é realmente que você vai levar, são as coisas do espírito. A bagagem, né? O que não mais é transitório, não é isso? Na nossa vida. Porque vivemos de transitoriedade, sim, não é? O tempo todo. Olha, nós vamos lembrar o ouvinte que está acompanhando com o livro que, de repente, já tratamos desse assunto no último programa, porque eu estou encontrando as minhas bolinhas marcadas dos parágrafos. Mas como o tema é sofrimento e nós não temos pressa, nós temos necessidade de nos educar para não sofrer tanto, mas de ler o livro correndo, não. Então, nós retornamos de repente, tá bom? Eu vou pedir a Regina para ler o próximo parágrafo. E vamos dando continuidade ao capítulo 3... Esse determinismo, inevitável apenas em alguns aspectos, nascimento, morte, reencarnação, estabelece as linhas matrizes da existência corporal, propelindo o ser na direção da sua fatalidade última, a perfeição relativa. Os fatores que programam as condições do renascimento no corpo físico são o resultado dos atos e pensamentos das existências anteriores. Ser feliz quanto antes ou desventurado por largo tempo depende do livre-arbítrio pessoal. A opção por como e quando agir libera o espírito do sofrimento ou agrilhoa-o nas suas tenazes. É muito interessante isso, né? Porque tudo vai depender do resultado dos nossos pensamentos e do nosso livre-arbítrio. Então, depende tudo do livre. A opção é nossa, a opção é de cada um. Perfeito. Cada um tem a opção de como agir, como fazer. E só isso vai liberar o nosso espírito, vai nos liberar para que a gente sofra mais ou menos, ou fique preso ali àquilo, né? Aquele sofrimento. Então, tudo vai depender do meu proceder, do proceder de cada um. Então, nós estamos aí atrás da perfeição relativa, mas existem vários fatores para até que a gente chegue a essa perfeição, mesmo que relativa. É o homem de bem, né? Consolidar os valores do homem de bem. Exatamente. Nós estávamos lembrando assim, quando... não vou falar isso agora, vou falar a última reflexão. Quando nós estamos vendo uma mulher engravidando, o bebê está lá dentro, sai desde a situação fetal, desde a condição de feto e vai desenvolver. É muito confortável, dependendo do tipo de gestação que a mãe está possibilitando ter, né? Tem mães que têm uma gestação tranquila. O bebê também vem com planejamento onde ele não passa muita turbulência na vida intrauterina. Mas chega uma hora que ele, querendo ou não, vai ter que passar pelo funil, vai ter que nascer. Né? Então, esse movimento constante, por mais que esteja aconchegante lá no ninho, o bebezinho está crescendo, as necessidades vão diferenciando, porque o corpo vai se formando. Chega uma hora que ele mesmo não consegue mais se manter confortável lá dentro, porque fica muito oprimido, muito apertado. Então, assim é a vida em relação a nós. E a outra colocação que eu ia fazer, tivemos oportunidade num programa lá atrás, no ao vivo, alguém perguntar assim, finalmente, e nós, somos joio ou trigo? Eu falei, olha, nós somos aquilo que fizermos de nós mesmos, sim, porque não foi Deus que nos chancelou joio ou trigo, Ele nos criou, não é? As experiências chegaram a um nível tal que a nossa conduta interna hoje vai determinar, porque quem olha de fora pensa que é tudo trigo bonitinho, né? Tudo arrumadinho, mas por dentro às vezes tem um espinhal só. Então, joio ou trigo é o que nós somos, é o que ela fala aqui. Exatamente. Né? Que nós somos aquilo que nós vamos escolhendo. Isso. Perfeito. O resultado das nossas escolhas. Por isso, perfeitamente, quando ela diz que o homem é herdeiro de si mesmo, quer dizer, você herda aquilo de si, não do outro. Por mais difícil que seja a tua trajetória, né, o teu plano reencarnatório atual, por mais difícil, por mais complicado, por mais doloroso, você tem sempre a opção de fazer novas escolhas.
não é? E de modificar isso sempre vai ter, porque senão onde é que fica a misericórdia? Verdade, Não verdade. é? sim. Onde é que fica tudo isso? Onde é que fica Deus na vida de todos nós? Então você tem sempre opção. E eu guardo uma palavra muito importante, que na vida é preciso lutar. Mas entendamos a palavra lutar, é lutar Se contra esforçar, você, mas se é se movimentar. esforçar, se movimentar. Ela fala muito de livre-arbítrio, né? Joana fala muito de livre-arbítrio. E até hoje a gente ainda vacila, porque a gente escolhe errado, né? Então a gente está tentando Quais são os administrar valores, isso, né? Quais são os valores que nós estamos colocando como meta na hora das nossas escolhas? Porque Exato. na realidade o ideal seria que não tivéssemos dúvida do nosso objetivo, e aí nós vamos, de acordo com o objetivo, selecionar os recursos. Mas às vezes nós nos perdemos, nós nos deixamos guiar pela opinião do outro, pelo que a sociedade nos apresenta como modelo, e a sociedade não pode ser modelo para nós. Nós é que temos que pegar Jesus de modelo e sermos úteis na sociedade. Então chega a certas situações que a gente se ilude. A gente está crente. O Raul Teixeira, há muitos anos atrás, ele dizia que nós usamos os recursos do céu e seguimos na direção do inferno. Né? Perfeito. Nos iludindo. Muito perfeito. Renato, lê agora você. A vida são os acontecimentos de cada instante e se encadearam, né, incessantemente. Uma ação provoca uma correspondente reação, geradora de novas ações e assim sucessivamente. É a questão da ação-reação, né? Da pedra que eu jogo para o alto, enfim, de tudo isso. Desse modo, o indivíduo é o resultado das suas atividades anteriores. Nem sempre, porém, se lhe apresentam esses efeitos imediatamente, embora isso não o libere dos atos praticados. É possível que uma experiência fracassada ou danosa, funesta ou prejudicial se manifeste a outras pessoas, como ao seu autor, através dos resultados. Após a próxima ou passadas algumas reencarnações. Esses resultados, no entanto, chegarão de imediato ou em mais tardio tempo. O certo é que virão em busca da reparação indispensável. A dívida, né, a dívida acompanha o seu devedor por onde quer que ele esteja. Eu costumo dizer assim, ó, a pedra que você jogou pro alto, ela vai cair. Não adianta você se mudar daqui pro Japão, para Portugal. É tropismo. Ela vai cair. Ah, mas de que forma ela vai cair? Né? Então nós estávamos numa palestra lá no Cefac, né, recentemente, falamos isso, depois vieram falar comigo assim, gostei da forma como você colocou. Ela pode cair em forma de chuvisco, essa pedra. Depende de você, depende das suas escolhas a partir do momento em que você lançou essa pedra para o alto. Começou a trabalhar para que essa pedra não caia com tanta intensidade. Assim que jogou a pedra para o alto, refletiu e viu que não era o ideal, começa a triturar a pedra. Né? Vai machucar, não vai? Então começa a trabalhar. Quem sabe, não é isso? É verdade. Né? As coisas se modificam. É verdade, né? é verdade. Com certeza. Tá? Não é isso, Regina? É isso aí. O resultado chegarão de imediato ou adiante, mas chegarão inevitavelmente. Com certeza. O resultado de todas as nossas ações. E as coisas boas, você imagina as coisas boas quando voltam pra gente. Olha. Imagina, né? É verdade. Né? Quantas hosanas, não é isso? É verdade. Eu lembro de Dr. Bezerra, Sim. hosanas, né? Quando despertou, né? Miranda. Porque ele vai vendo a bênção. É a maturidade psicológica mesmo. E se nós formos observar, até nós, né? Nós, o ouvinte, vocês aqui, os companheiros que estão atualmente estudando, às vezes nós não pensamos, não percebemos como é que esse estudo todo do Evangelho, da doutrina, está fluindo dentro de nós. Então, de pronto, meu Deus, às vezes eu digo, olha, Miranda, tu vai desencarnar para morrer de vergonha do outro lado. Que horror. Entendeu? Mas, aos poucos, a gente já percebe que no dia a dia, as coisas vão seguindo um fluxo, independente de como estejam por fora, a gente consegue lembrar de Jesus e deixar o fluxo menos turbulento. Perfeito. Não somos espíritos superiores, não é? Mas já conseguimos, de tanto estar falando, conversando, ora na rádio, ora no centro, ora na rua, ora no atendimento fraterno, domiciliar, onde for, aí a aguinha vai ficando aqui e a gente dorme de noite, os espíritos ajudam. Nós sentimos que, se hoje pudéssemos fazer um inventário emocional do que fomos há 5 anos atrás, já não somos a mesma pessoa mesmo, porque tudo muda.
Mas também não somos a mesma pessoa, porque essas informações foram nos conduzindo a um despertamento do que vale e do que não vale mais a pena. Sim. Verdade. Meu filho tem uma frase que... Meu filho, eu digo que é o meu mentor espiritual encarnado. É ele que me ajuda a carregar aí essa pedra enorme. É o seu Cirineu. É o meu Cirineu. Então, toda vez que vem aí uma tempestade, direto, ele fala assim, mãe, bendita a doutrina, não fosse ela, a gente não conseguiria, a gente teria sucumbido. Ele fala isso muito, ele é o único espírita da família, espírita praticante, né? Sim. Então, ele fala, bendita a doutrina, e é bendita a doutrina mesmo. É o programa, é o estudo, é a palestra, é isso que está fazendo a gente se manter em pé e caminhar. E quanto mais você amadurece na doutrina, né? Quanto mais você se instrui, quanto mais você, né, vai se percebendo, vai se conhecendo, mais facilidade você tem para lidar com as coisas. A gente não está dizendo aqui que você já vai encarar tudo numa boa. Pode vir. Não é assim. Vamos ficar tristes? Vamos. Mas vai ficar menos desesperado. Isso, perfeito, Miranda. A nossa capacidade de soerguimento é muito maior à medida... Você vê o problema, né, que eu tenho para participar toda quinta-feira no estudo do Trilha da Libertação? Sim, vocês sim. veem qual é Sim, o problema? a gente percebe. Percebe muito, mas eu tô ali na perseverança. Eu acho que é a perseverança que vai fazer. Porque chega uma hora, Regina, Sabe? a gente vai descobrindo que esse é o nosso verdadeiro trabalho espiritual. É lutar para nos manter respirando o Evangelho. O nariz fora da água. É isso aí. Eu mantenho o máximo que eu posso naquela perseverança contínua, porque os problemas vão vir, não acabam, e se eu não enfrentar, não tiver perseverança. Dá tempo por mais um parágrafo, né? Dá sim. Então, sim, da mesma forma, as construções do bem se refletirão no comportamento posterior do indivíduo, sem que necessariamente tenham caráter instantâneo. O fator tempo, na sua relatividade, é de só menos importância. Lê o outro, Renata. Portanto, os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar-se sob dois aspectos que se complementam, provação e expiação. Ambos objetivam educar ou reeducar, predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo na busca da plenitude que as aguarda. Fator tempo, né? Queria chamar a atenção para isso. Você aprende, com o amadurecimento na doutrina também, a esperar. Né? Nós somos muito imediatistas, né? Nós pedimos e queremos a coisa no momento certo. Perfeito. Para tudo existe um tempo. E ver que tudo tem um tempo correto de acontecer. O bem que eu faço, não se preocupe. Imediatismo não, mas ele me aguarda lá na frente para me livrar de algo que com certeza depois alguém vai dizer para mim, tá vendo isso aqui, ó? Ia acontecer isso, olha o bem que você fez. O bem que fizeres em algum lugar será o teu advogado em toda parte. Exato. Toda parte. Antes de eu vir para o programa, nós tivemos uma conversa lá em casa e aí eu falei, calma, gente, calma que daqui a pouco tudo vai voltar para a pessoa certa no momento certo. A minha filha, a mais nova, falou assim, eu não acredito, porque eu não estou vendo melhora nenhuma. Eu falei, vai voltar, pode ser que você não veja, não alcance, mas voltará. Isso aí. Em relação ao tempo, a gente estava refletindo, porque costumamos dizer assim, o tempo passou, o tempo está passando. Não, o tempo, ele é de foro íntimo, ele não passa. O tempo é o tempo. Nós é que passamos por ele, aproveitando ou não as oportunidades que... Verdade. Né? Ele vai caminhar normalmente. É o fluxo, porque o tempo é como se... O tempo, no livro Jesus no Lar, Neio Lúcio coloca num discurso de Jesus, uma das falas de Jesus, que o tempo é o verdadeiro talismã divino. Então não é o tempo que passa, somos nós que passamos por ele, porque o tempo é atemporal, ele é de Deus. E nós temos que fazer o tempo valer a pena. É verdade. Se não, temos que fazer ele valer compreender, a pena. Né, o que ele está mostrando, né, essa mudança que ele está trazendo, né, pra gente, porque todo dia a gente vai ter dia e vai ter noite. Hora vai estar sol, hora vai estar chovendo, enfim, é normal, né? Natural. Verdade. Mas o que eu quero, o que eu me permito que ele faça comigo? Qual é a mudança que se propõe? Né? E a gente precisa ter esse amadurecimento aí, com certeza. Prontinho, chegamos ao final, agradecemos a Jesus, que tenhamos todos uma semana de paz, não é? E lembrando sempre que paz não é ausência de guerra,
Paz é a presença de Deus, independente do clima interior ou exterior, Deus está conosco. Não é? Meninos? Perfeito, é isso aí. Até o próximo programa. Até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.